Dadá, 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 dá, dadá, 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 dá, dada. Olá, gente, tudo bem? Não, eu não perdi o juízo. Essa introdução bem-humorada, irônica, irreverente, né? Antitradicional, é só para exemplificar o estilo aí desconcertante do que a gente chama de arte dadaísta ou linguagem dadaísta, que é a vanguarda europeia. A gente vai bater um papo hoje aqui no nosso canal, no Professor Michel Gomes Explica. Você já adicionou o nosso canal? Você já deixou lá o seu comentário sobre as nossas aulas? Deixe lá o seu recado, a sua opinião, o seu comentário. Curte aí a nossa página, adiciona. Eu quero que você seja aí um membro ativo do nosso canal, tá bom? E também vai lá na nossa plataforma, que é o Vem Enem, né? Só te digo uma coisa, você quer passar no Enem? Vem comigo, Vem Enem. Vá lá na nossa plataforma, você tem, olha só, simulado, gabaritado, comentado. Você tem também as nossas apostilas digitalizadas para você aí estudar em casa, no smartphone, notebook, no seu tablet, ou seja, tem todo o recurso aí tecnológico e pedagógico para que você possa aí passar no Enem. Te espero lá no meu canal no YouTube e também na plataforma Vem Enem, tá bom? Vamos lá. Bom, olha só, novamente aí na nossa tela, você está vendo aí um local bem inusitado, né? Tá vendo aí um local bem diferente, tá bom? Ele é chamado de Cabaré Voltaire. Olha só, gente, bom, perceba na imagem, o Cabaré Voltaire, ele foi criado aí em Zurique, na Suíça, quando? Em 1916, tá bom? E aí o cabaré, ele vai trazer consigo uma série de pensadores, uma série de artistas que são verdadeiros agitadores, tá bom? Que tem uma mentalidade altamente anárquica, altamente rebelde. Então perceba a rebeldia, a anarquia e a oposição ao conservadorismo é a tônica, é a temática principal desta arte polêmica, desta arte crítica, desta arte irreverente, que é chamada de dadaísmo, né? Aliás, dadaísmo também é chamado de anti-arte, se opõe a qualquer tipo de arte sagrada ou convencional. Detalhe, dentre aí, os frequentadores desse espaço de poesia, de música desconcertante, você tem destaque aí para um cara chamado de Tristan Tzara. Dá umas pesquisadas aí, decora esse cara, muito importante aí para o dadaísmo, que é o Tristan Tzara, tá bom? Gente, o Cabaré Voltaire foi um espaço aí voltado para manifestações políticas, filosóficas, culturais, musicais, enfim, artísticas, com uma forte tendência libertária, espontânea, irreverente, com uma arte voltada para o absurdo, tá bom? Lembra que nesse período aí, você tem uma literatura, uma poesia, uma pintura, uma escultura, uma arte que se opõe veementemente à fase das guerras, né? Você tem aí ainda em andamento a Primeira Grande Guerra Mundial, então há um sentimento de que o passado deve ser ignorado, deve ser destruído, né? Como até diriam aí os futuristas. No caso aí, os dadaístas, eles querem realmente criar algo novo, algo absurdo, algo fora do padrão, algo fora da caixinha, não é? Como falam atualmente.
Porém, perceba também, obviamente, que a arte dadaísta, ela é uma arte que tem uma tendência aí ao pessimismo, não é? Lembra que o mundo que vive a guerra é um mundo aí que tem uma tendência ao pessimismo, ao negativismo, tá bom? O dadaísmo, ele advoga tanto a favor da impulsividade, da libertação do gênio criativo, que ele é totalmente contra a racionalidade, o pragmatismo e a objetividade. Eles buscam uma arte que seja altamente espontânea, criar sem norma, criar sem regra, criar sem padrão. E é uma sociedade que apresenta um desencanto, tá? E uma descrença com a civilização aí, né, imbuídos desse espírito anárquico e questionador. Professor, e a palavra Dada, né? E o que significa Dada? Nada. Dada não quer ser, não quer significar nada. Por que você tem que querer ser alguma coisa? Por que você tem que querer ser alguém? O que é ser alguém? O que é buscar ser alguma ou querer ter alguma coisa? Isso é muito relativo, tá? Isso é muito o quê? Pessoal. Então, Dada não busca ser nada, não quer ser nada. Dada é nada. E, se você quiser aí uma tradução, né, literal ao pé da letra, Dada é cavalo de pau ou cavalo de madeira, tá bom? Mas enfim, o que importa é que Dada virou sinônimo de reverência, deboche, ironia, liberdade, espontaneidade. É o que a gente chama aí de arte nonsense, né? O que é nonsense? Sem lógica, sem sentido, tá bom? O que a gente chama aí de arte nonsense. Gente, além desse caráter aí de improvisação, caótico e absurdo, você percebe também que a arte dadaísta, ela é uma arte que tem um lema: liberdade para as palavras, tá? Liberdade para as palavras, que vai influenciar muito também a produção literária modernista aqui no Brasil. A arte dadaísta, ela não obedece às regras nem às normas da sintaxe, tá bom? Escreve-se sem vírgula, sem pontuação, sem ponto em seguida. A literatura obedece o quê? O fluxo direto, sem interrupção do pensamento. Se escreve de maneira ininterrupta para não quebrar o fluxo do pensamento, do gênio criativo, intempestivo do poeta, né? Então, a própria poesia modernista brasileira, ela vai sofrer aí a influência do dadaísmo na sua composição poética, beleza? Gente, atentem também que o dadaísmo, ele traz consigo, né, uma arte voltada para a colagem. Palavras são coladas em uma folha de papel em branco de maneira espontânea, de maneira livre, de maneira aleatória, obedecendo apenas à primazia do inconsciente, que vai aí revelar o seu eu na colagem espontânea de palavras. É você falar espontaneamente, escrever espontaneamente e criar de maneira libertária, expressando o seu eu na arte, colocando palavras de maneira espaçada em um papel, né? Bem anárquico, bem revolucionário, uma arte voltada aí realmente para a experimentação, para o novo, bem antitradicional. Bom, você tem aí na sua tela agora uma imagem muito famosa chamada A Fonte, também chamado de Urinol, que é do Marcel Duchamp. E olha só, gente, bom, o Urinol aí do Marcel Duchamp, qual é o postulado aí que a imagem te apresenta? Número 1, o Marcel Duchamp, ele iria para uma exposição de arte, aí ele simplesmente não tinha nada para levar para essa exposição de arte que ele fora convidado,
E aí ele passou numa loja aí, né, de produtos de construção, simplesmente ele vai lá e pega o urinol e leva para a exposição de arte, defendendo então a ideia de que qualquer objeto do cotidiano pode ser transformado ou elevado à categoria de obra de arte. Até se eu pegar uma lâmpada, tá bom, queimada, e colocar no chão de um museu, ela pode talvez simbolizar o quê? A luz da humanidade em decadência que se quebra e está apagado. Então até um objeto do cotidiano, ok, é elevado à categoria de obra de arte aí na concepção do Marcel Duchamp e do dadaísmo, beleza? Olha só outra coisa, gente. Se o urinol está quebrado, ele não tem mais o uso prático dele, que é, né, ser um mictório. Então perceba, o dadaísmo ele critica a sociedade capitalista, urbana, industrial, onde nós, seres humanos, somos transformados em objetos altamente descartáveis. Quando você alcança a obsolescência da sua força produtiva porque você quebra ou você fica doente, então você é descartado no lixo como um urinol. Então a descartabilidade do objeto quebrado é uma metáfora para o ser humano que é substituível enquanto peça de reposição na lógica capitalista. Por exemplo, se o professor que tem a função de ministrar aula ficar sem a voz, então é capaz de você já até ter pausado o vídeo ou até fechado o vídeo porque o professor não estava falando. Então se o professor perde a voz, ele perde a força produtiva, então ele vai perder o emprego dele, ele é descartado na engrenagem que é o sistema capitalista, né? Então há essa crítica aí presente também na fonte, na peça chamada Urinol. E também o Duchamp, ele faz uma crítica a uma ideia, tá bom, gente? Que você, tá bom? Além de ser uma pessoa descartável para o sistema, legal? Você não passa de um objeto, como diria José Saramago, você é um objeto quase, legal? Amigos, outra ideia importante aí para o Enem, para a gente fechar esse comentário, é perceber, tá bom? Que esse deslocamento conceitual é chamado de ready-made, tá? Ready-made é quando eu desloco o conceito primordial de um objeto, transformando ele em outro objeto, no caso aí é uma obra de arte, tá bom? Queridos, outra ideia, além do ready-made, é importante que você saiba que os dadaístas pegam objetos, né, do cotidiano considerados de pouco valor para perceber que a arte ela não pode somente ser considerada de valor se for um objeto caro, de ouro, por exemplo. O dadaísmo usa objetos como ferro de passar, um carretel, um urinol, para tirar a ideia da precificação da arte. Arte de valor é arte que é espontaneamente apreciada, fruída, sem estar a ela atribuído necessariamente o valor financeiro, o valor econômico, tá bom? Gente, lá na plataforma Vem Enem, você tem vários exercícios, várias atividades sobre dadaísmo. Vai lá e qualquer dúvida, você me procura aí nos comentários do professor Michel Gomes Explica, ou então lá no nosso Instagram, @Prof. Michel Silva Gomes, ou então adiciona lá no grupo de WhatsApp através do QR Code que está aí na tela, que eu vou lá e te atendo e tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Foi o comentário da aula de hoje. Até a próxima aula. Um forte abraço. Obrigado a vocês aí em casa. Tchau.